A graça e a paz, meus queridos. Vamos celebrar essa quinta-feira com muita alegria, com muito fervor, amém? Nós esperamos pela volta do Pai, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz.
Muitas pessoas têm perguntado a nós quando vamos retornar com os encontros presenciais aqui na IBV. Haja visto que talvez você conheça igrejas ou pessoas que fazem parte de outras comunidades que já têm retornado aos encontros presenciais com os devidos protocolos. A IBV, ela tem se reunido constantemente com a sua liderança, com o seu grupo pastoral e tem decidido que, por enquanto, não é o momento oportuno de abrir as portas da igreja para atividades presenciais. Isso se dá por dois motivos. O primeiro é que o número de contaminação da Covid-19, tanto em São Paulo como em São Bernardo, não diminuíram. Eles têm até aumentado em alguns dias da semana. Entendemos que, quando tivermos informações efetivas, índices de diminuição de fato significativa do contágio, é o tempo de abrirmos as portas da igreja. O segundo motivo é que nós tivemos nessa igreja, na IBV, irmãos que foram contaminados pela Covid e que sofreram bastante. Tivemos familiares de pessoas da igreja que perderam seus entes queridos, que sofreram, estão sofrendo bastante. Tivemos um irmão aqui da igreja que logo no começo também perdeu a sua vida em função da Covid-19. E em respeito a todos eles, aos seus familiares, aos irmãos desta igreja, ao grupo de risco, às crianças, aos visitantes, aos amigos da IBV e em respeito aos nossos vizinhos, nós entendemos que ainda não é o momento. Estamos orando para que isso possa acontecer o quanto antes. Vamos esperar até o final desse mês de julho, comecinho do mês de agosto, analisar o cenário, os índices de contaminação e em breve retornaremos para vocês dando as novas diretrizes, os novos encaminhamentos ou, se Deus quiser, informar a data de quando iremos retornar aos nossos encontros presenciais aqui. Haverá mudanças de dias, de horários, de atividades, tudo isso para poder atender os protocolos necessários, haverá todo o sistema de higienização possível para que você e a sua família se sintam seguros ao retornar para a igreja. Até lá, continue sendo igreja aí na sua casa, com a sua família, assistindo os cultos online às quintas e aos domingos, acessando as redes sociais, compartilhando os cultos com amigos e familiares conectados naquele que nos une. Em breve, nos próximos dias, vamos dar outras informações e orientações que você vai ajudar a gente a tomar as decisões assertivas para voltar aos encontros presenciais com toda alegria, com toda festa. O nosso coração está queimando de vontade, de desejo de voltar. Iremos voltar sim em breve, logo em nome de Jesus, mas com os devidos cuidados e a responsabilidade que vai ser devida. Importante frisar, aos pastores, aos amigos, igrejas que estão retornando, que nós conhecemos, nós o respeitamos, amamos vocês e oramos para que Deus possa abençoá-los em seus encontros. Porém, a IBV toma essa decisão que, por enquanto, não é o momento de retornar. Vamos retornar logo, se Deus quiser, e vai ser bênção pura em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz e aguarde mais informações nos próximos dias. Deus te abençoe. Graça e paz, meu irmão, tudo bem? Minha irmã, como você está em casa aí? Como tem passado esse tempo, né? Estamos aí mais uma vez para celebrar juntos a palavra do Senhor, para ouvirmos, entendermos e podermos dialogar um pouquinho sobre essa palavra, né? Quero conversar com você hoje de maneira especial, nesse tempo que estamos enfrentando, né? Como você tem enfrentado o tempo aí na sua casa? Como a sua família tem enfrentado esse tempo, né? Retomada das atividades, estamos aí, muita gente fala que é um novo normal, aí você ouve falar que o novo normal não existe, né? Nossa vida virou de cabeça para baixo de repente, nunca nos sentimos tão impotentes às situações como estamos nos sentindo agora, né? A situação que está nos cercando. Vivemos tempo que em nossos piores pesadelos imaginaremos passar. Né? Eu pelo menos penso desse jeito, não sei você, o que você tem pensado aí. E pensando para poder falar hoje para os irmãos, eu pensei nos paradoxos da vida. Por quê? Eu estava ouvindo algumas coisas e ouvi uma música e falei, puxa, é isso aí, né? E sobre esses paradoxos que vivemos atualmente. Ou mudanças de situação.
se a gente pode falar isso. Paradoxo é muito complicado, né, pastor? Mas eu quero te dizer o seguinte. Segundo o dicionário, paradoxo é um substantivo masculino que diz assim, ó, é um pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião consolidada, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Isso é um paradoxo. Agora, essa definição, no segundo tópico do dicionário, eu achei mais legal. Diz assim, ó, aparente falta de nexo. Não tem nexo. Ou de lógica. É uma contradição. Isso é paradoxo. E eu queria dizer para você que nesse tempo, rapidamente, vamos falar aí, porque o tempo voa, né? E eu não quero tomar muito seu tempo aí na sua casa, mas eu quero te dizer uma coisinha, que nesta época de pandemia, nisso que a gente está vivendo, porque se viveu isso aí na década de 20, lá na gripe espanhola, né? E eu recebi ontem de um primo algumas fotos da família na gripe espanhola, foi muito interessante, né? Tem um primo e ele me mandou isso para mim. Na pandemia a gente vive um monte de paradoxo, e viveu um monte de paradoxo, está vivendo ainda. Primeiro, nem todo mundo, claro, mas um monte de gente tinha dinheiro e não podia gastar. Pensa, quando estava tudo fechado, a gente tinha grana, mas não tinha onde gastar, não tinha onde gastar a grana. Não tinha os mercados, mas eu queria comprar alguma coisa, não podia, alguma roupa não podia, comprar alguma outra coisa não podia. Então a gente tinha e não tinha que gastar. E a gente sempre reclama que não tem dinheiro. Olha o paradoxo. Eu vivo num país onde tem extrema liberdade, ainda tem extrema liberdade religiosa, né? Ou liberdade democrática de sair, não era um país fechado, não é um país comunista, o nosso país, a gente tem liberdade de sair para outro país, para outros lugares, mas a gente não podia sair, a gente ficou confinado. O petróleo baixou o preço por falta de consumo em pleno século XXI. Vivemos, desde criança, eu acho que você também ouvia falar que o petróleo vai acabar. E a gente precisava de fontes de energia que fossem renováveis, que fossem mais limpas, mas que fossem fontes de energias para substituir o petróleo, porque o petróleo ia acabar. Pensa que o petróleo despencou porque não tinha consumo. Nós temos a maior frota de carro do mundo, né? Quer dizer, aqui do Brasil, uma das maiores do mundo. E a gente não tem como usar o carro. Fica um tempo sem usar o carro. Sempre reclamamos da falta de tempo com a família. Ah, eu não tenho tempo com a família, eu trabalho demais, eu faço coisas demais, a minha família sofre. E agora que a gente teve esse tempo de ficar com a família 90 dias, daí para frente, todo mundo reclamando, ah, eu quero um tempo só meu, sozinho. A gente vivia esses paradoxos. Gente que sempre reclamou da tecnologia, essa tecnologia, e consome. A gente reclamava muito dos filhos, né, que ficava o tempo todo na tecnologia. Nós, adultos, também tivemos que nos apropriar da tecnologia para poder trabalhar. Eu, no meu trabalho, tive que me apropriar cada vez mais da tecnologia. E olha que eu não era totalmente analfabeto da tecnologia, mas eu tive que me apropriar ainda mais. Eu percebi que estava muito para trás, eu precisava andar um pouco mais rápido para poder acompanhar. E aí a gente vai passando isso. Nós reclamamos, igrejas, irmãos, igrejas que... olha o que eu vou falar aqui, tinha igreja que negava absurdamente o uso da Bíblia no telefone. A nossa não, graças a Deus, mas tinha igreja que negava absurdamente o uso da Bíblia no telefone. E agora tem essas mesmas igrejas, para darem conta do que tiveram que fazer durante a pandemia, essas igrejas começaram a abrir appzinhos, começaram a fazer sites, começaram a gravar os cultos. Imagina essa igreja, se não usou o culto online, essa igreja ficou fechada. Simplesmente ela desapareceu, ela entrou para o esquecimento. Então nós entendemos que vivemos um paradoxo a cada dia. Gente até que tomava um banho por semana, talvez, eu não sei se tem gente assim, mas acho que tem, agora está lavando a mão a cada 5 minutos, o cara ficou desesperado. Os paradoxos da nossa vida. Quem nunca bebeu está quase pegando cirrose de tanto álcool gel que está passando na mão. Né? As pessoas estão o tempo todo nessa frenesi de ficar limpinho, de tomar conta da vida, de cuidar com o vírus, né? E a gente vai fazendo. Aí tem uma coisa bem legal aqui, que eu vou usar uma frase do pastor Lu, que é assim, eu vou usar
uma música do irmão Raul Seixas, que você conhece, né? A música de 1970, um corinho, vou falar corinho para falar que é antigo, né? Um louvor dele que dizia assim, ó, 1977. Muita gente aí nem sabe que teve um ano chamado 1977, mas existiu e muita gente aqui que está me vendo agora participou desse ano igual eu, né? A música chama O Dia em que a Terra Parou. Será que o Raul Seixas era um profeta? Né? Vamos ler a letra aqui comigo. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a Terra parou. Olha a pandemia de 1977. O empregado não saiu para o trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. No nosso caso aqui estava bastante. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não tinha onde gastar no dia em que a terra parou. E nas igrejas, nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre, o pastor Lu, também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar o dia em que a terra parou. Interessante isso, né? Estamos falando de 1977, fazendo as contas em 2020, 43 anos atrás. E nós nunca imaginávamos que íamos viver esse tempo na nossa vida. Mas eu quero ler com você agora a palavra do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, texto muito conhecido, lá do verso 7 em diante. Diz assim, capítulo 12, verso 7 de 2 Coríntios diz: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegrantemente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Verso 10 diz: por isso, o amor de Cristo regozijou-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Amém? Amém? Como a gente está nesse tempo, eu quero te dizer que como servos de Deus, nós, se ainda não nos acostumamos com paradoxos, nós devemos nos acostumar. Porque quero te dizer uma coisa, Paulo nos orienta nesse texto a dizer o seguinte, olha, que sempre na história da humanidade houve esses paradoxos. Essas contradições aconteceram. E quando nós somos crentes, filhos de Deus, salvos e remidos por Jesus Cristo, esses paradoxos são ainda mais evidentes na vida do crente. Porque a palavra nunca nos prometeu, outro dia eu falei disso, nunca nos prometeu um céu de rosas, alguma coisa maravilhosa. Nós, aliás, nós vivemos como essa música, né? Uma coisa meio diferente do padrão. Nós vivemos coisas contraditórias. Eu quero dizer aqui rapidamente para você e mostrar alguns textos da palavra que diz isso. Paradoxos na vida do crente, que existe há mais de 2000 anos. Aliás, mais de 3. Aliás, mais de 4. Eu sei lá de quanto tempo. Mas os crentes têm esses paradoxos, essas contradições na vida. E nós precisamos nos acostumar a viver com isso e aprender a viver com esses paradoxos. Primeira coisa, nós do visível olhamos o que é invisível, como crentes. 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha que loucura! Todo mundo está vendo tudo aqui, os que são videntes, né? Nós vemos as coisas, mas nós acreditamos naquilo que não vimos. E muita gente pergunta para a gente, como é que vocês acreditam em aquilo que vocês não conseguem pegar na mão? Físico, pergunta isso. Segunda coisa é que somos, né? Primeiro quando servimos. Ó, nós somos primeiro quando servimos. Marcos 10, 42, 44 diz, Jesus chamou e disse,
Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, diz o Senhor. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Paradoxo. Somos exaltados, o terceiro dele, quando somos humilhados. A palavra está lá em Mateus 18:4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior do reino dos céus. Nós somos exaltados quando somos humilhados. Olha outro paradoxo. Somos livres quando somos escravos da justiça. Está lá em Romanos 6:17-22. Eu vou ler o texto que é bem interessante. Diz: mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de seus corpos em escravidão, a impureza é a maldade que leva à maldade. Ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. De que fruto, porém, então, das coisas às quais você agora se envergonha? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Possuímos tudo quando não temos nada, diz a palavra, 2 Coríntios 6:10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo. E aí o texto que nós lemos diz assim, 2 Coríntios 12:10. Quando estamos fracos, aí que somos fortes. Por isso o amor de Cristo regozijou-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, diz o apóstolo, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Percebe que o crente vive num paradoxo completo. Vive numa constância de paradoxo desde sempre. Isso para nós não é novidade, pelo menos não deveria ser. Quero concluir dizendo o seguinte: se a crise e a pandemia te derrubou, levante. Levante. Se a crise e a pandemia reduziu ou tirou o emprego, reduziu seu salário ou tirou o teu emprego, levante e corra atrás. Busque. Vá atrás, não fique prostrado. Não é fácil, pastor, mas levante. Se a crise e a pandemia tirou o seu sono, ore e busque a paz do Senhor para que você durma com os anjos. Faça isso. Se a crise ou a pandemia tirou a sua fé, a sua coragem de exercer seu ministério na sua igreja local, aqui em Vila Euro, em qualquer outro lugar, traga à sua memória a palavra de Lamentações. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Quantas vitórias celebrando com o povo de Deus na tua igreja o Senhor te deu. E que você possa fazer isso novamente. E eu quero encerrar. Se a crise ou a pandemia roubou a tua alegria, eu quero encerrar com o Salmo 30. Quero ler com você os 6 versículos primeiros que diz assim: e eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguiste e não deixaste os meus inimigos se divertissem à minha custa. O Senhor me deu, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura um só instante, mas o seu favor dura para a vida toda. O choro pode se persistir durante a noite, mas de manhã chega a alegria e rompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Essa palavra é para você e para a tua vida nesta noite. Jamais você será abalado. Você pode ficar mais ou menos abalado, mas a palavra do Senhor é: os paradoxos dessa vida nós vamos ter que viver e conviver com eles. Vamos enfrentá-los, porque a sabedoria do crente, a expertise do crente é loucura aos olhos deste mundo. Deus te abençoe.
você tenha uma noite abençoada. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado por este tempo. Que a tua palavra seja viva e eficaz, que ela faça efeito na mente e coração desses meus irmãos. E que a tua graça, que é maior do que a vida, chegue na casa de cada um. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha aí um tempo abençoado em família. Tchau.